Olá galera, olá amigo seguidor, aqui quem fala é o professor Edson Moraes, né? Queria te dizer que hoje nós vamos iniciar, né, um conteúdo ainda mais importante da nossa matemática, que é a estatística, tá? Assunto demandado aí pelo ensino médio, já um pouco trabalhado no seu fundamental, mas que é de extremamente importância, né, para os exames nacionais, o Exame Nacional do Ensino Médio e alguns vestibulares tradicionais, tá bom? Então vamos lembrar, né, só um pouco da origem. O que significa estatística, né? Porque que hoje alguns institutos, como o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se delimita a fazer pesquisas e tantos outros, né, como o Datafolha, Ibope, enfim, né? São objetos de estudo da estatística, né, diversas variáveis para representar, né, a demanda, a realidade, né, de um quesito para a população, né, em especial, né, partindo, né, de situações até mesmo demandadas por instituições, pesquisadas por interesse público ou por interesse privado. Para você ter ideia, a palavra estatística, né, é derivada de Estado, ou seja, já era um objeto de estudo desde a antiguidade, né, das antigas cidades-estados, tá bom? E hoje perdura. Há quem diga que a matemática não é 100% exata exatamente por causa da estatística, né? Porque se trata, né, de lidar com artigo de opinião, de lidar com aquilo que é muito pessoal, e aí as pessoas podem mudar de opinião. E ao mudar de opinião, o resultado ao final pode não condizer com a realidade, tá bom? Então vamos iniciar aí algumas aulas que eu vou dedicar para o estudo da estatística e ver, né, a sua aplicação no dia a dia em alguns exemplos, tá? Então, conceitos básicos. O que significa população? O que significa amostra? Né, vocês já devam ter escutado muito falar sobre isso. Então, população é aquele conjunto formado por todos os elementos que têm a mesma característica comum. Então, quando a gente quiser mensurar a altura de todos os filhos de determinado casal e vai fazer a pesquisa com todos os filhos, então está fazendo a pesquisa com toda a população. Vai fazer uma pesquisa numa cidade pequena e você tem acesso a todos os habitantes da cidade, então de fato você está fazendo uma pesquisa com toda a população, tá? Agora, devido à ineficiência, e não é nem ineficiência, eu acho que a palavra certa é devido à incapacidade de termos acesso a todos os elementos, né, de uma determinada população, sociedade, se usa o termo amostra. A gente quase sempre, dentro da estatística, faz as nossas pesquisas com um espaço amostral. E o que é esse espaço amostral? É nada mais, nada menos do que um conjunto menor, né? É um subconjunto formado por elementos que foram retirados, que foram extraídos da população. Então vai fazer uma pesquisa sobre a qualidade de vida, sobre o salário mínimo, sobre a cor do carro preferido de alguém de determinada cidade. Então coleta-se de maneira, né, bem espontânea, de maneira bem sincera, arbitrária, vamos dizer assim, determinados habitantes de vários bairros, né, dessa cidade, dessa população, para verdadeiramente, né, já que não estamos lidando com todo o espaço amostral, com toda a população, apenas com um pequeno espaço amostral, para que ele seja o mais fiel possível a essa sociedade. Eu não posso nunca fazer uma pesquisa sobre determinada cidade, estado ou país, né? Quanto maior a população, muito maior e difícil, né, essa pesquisa, e me deter apenas com um bairro dessa cidade. Não posso nunca me deter apenas a uma cidade de um estado. Posso me deter nunca a um estado de um país para representar verdadeiramente, porque senão eu estaria, vamos dizer assim, viciando a minha pesquisa, estaria condicionando a minha pesquisa a apenas alguns agentes, entendem? Então, esse espaço amostral ele tem que ser o mais fidedigno possível à população. E isso é muito importante para vocês entenderem, né, esse conceito inicial aí de estatística. Para você compreender melhor, vamos aqui um exemplo sobre lazer. Em uma pesquisa sobre a quantidade de horas que os brasileiros passam assistindo TV, foram entrevistados 54 mil pessoas. É uma senhora pesquisa, né? Vamos identificar a população
E a amostra nessa situação? A população é formada por todos os brasileiros. Esse slide, quando foi feito, falava que era cerca de 190 milhões de pessoas, de acordo com uma pesquisa, o Censo de 2010. Como o IBGE faz censo de 10 em 10 anos, né, em 2020, né, o IBGE vai, né, se a pandemia deixar, retratar um novo valor. Esse valor já passou dos 200 milhões. Né? E a amostra para essa pesquisa foram quantos? Os 54 mil brasileiros entrevistados. Deu para você entender a diferença do que é a população para o que é a amostra? Muito bem. Vamos agora discutir, né, o que se pesquisa. Né? Pesquisar quantas horas de acesso à TV, isso a gente chama de variável. Então, a variável é aquela característica estudada pela população, tá? Estudada da amostra para representar a população. E essas variáveis, elas são classificadas da seguinte maneira. Preste bastante atenção para você entender. A variável ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Quantitativa é fácil de você compreender, é aquilo que está ligado a um número, a quanto aquilo representa. E qualitativa está representada a qualidade, uma pesquisa sobre cor, sobre gosto, tá entendendo? E ainda de maneira mais esmiuçada possível, a qualitativa se divide em dois subgrupos, ordinal ou qualitativa nominal. Enquanto que a quantitativa pode ser uma quantidade discreta ou uma quantidade contínua. Para você entender melhor, vamos lá. Qualitativa ordinal. O que vem a ser uma variável qualitativa ordinal, né? É aquela que a gente estava mensurando, né? A palavra ordinal ainda vem de ordem, ainda vem de... me lembra um pouco uma sequência, né? Me lembra ainda um número. Mas, por exemplo, o grau de uma determinada doença, o grau de uma queimadura, de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, entendem? Que cargo a pessoa ocupa hierarquicamente. Então, isso é uma pesquisa qualitativa ordinal. Já a nominal, né, é aquela que de fato está se referindo apenas ao nome, tá? Como a cor preferida de roupa, de carro das pessoas, tá certo? A religião de alguém, enfim. Esse tipo de variável é a qualitativa nominal. Tranquilo? Agora vamos nos deter à quantitativa, aquilo que remete a número. Pode ser um número discreto, ou seja, um número fechado. Quantos irmãos, né, a família brasileira hoje tem? Quantos filhos a família brasileira hoje tem? Né? Qual a quantidade sei lá, a quantitativa discreta é aquela que me lembra um número fechado. Eu não tenho 2 irmãos e meio, né? Eu não tenho 4 irmãos e 25, tá? Então, aquela pesquisa que é quantitativa discreta é aquela que vai me lembrar sempre de um número. Quantos carros, né, fulano tem? Quantas bicicletas, né, o cratense, o bodocoense, o pernambucano tem? Então, isso é um valor fechado, sabe? Entende? Não dá para ter valor esmiuçado. Já aquele que pode ser esmiuçado, portanto, é a quantitativa contínua. Né? Quantos anos, qual a altura de uma pessoa, qual a altura em média do brasileiro. Então, pode ser 1,50 m, 1,60 m, né? Assim? Tranquilo? Isso é a quantitativa contínua. Deu para você entender qual é a diferença das variáveis entre quantitativa e qualitativa e ainda os seus subgrupos? Espero que sim, né? Então, vamos para frente. Vamos falar como que, depois de feita a minha pesquisa, eu organizo, né, de uma maneira apresentável, vamos dizer assim, para o telespectador. A gente chama isso de distribuição de frequência. Com que frequência apareceu aquele valor, aquela palavra na minha pesquisa? E como que eu distribuo isso? Então vamos lá. Um exemplo ligado à informática. Numa pesquisa sobre preços em reais de um modelo de notebook, em 20 lojas do ramo, foram coletados os seguintes valores. Preste atenção. Tá aí. Valores que vai de 2.000 a 2.600. Dá para perceber, né? A quantidade. 2.000, 2.500, 2.000, 2.600, 2.000, enfim. Como que eu vou representar essa minha pesquisa, né, para o telespectador, para a pessoa que está assistindo ali um jornal? Qual a melhor maneira de se representar? Então, veja bem. Para facilitar o estudo da variável preço, né, a gente agrupa tudo isso numa tabela, tá? Então, vamos colocar assim. O valor que mais
aliás, o valor 2.000 apareceu quantas vezes? 6 vezes, né? Em 6 lojas. 2.500 em 4 lojas. 2.600 em 10 lojas. Portanto, quando somar tudo isso, tem que dar o total de lojas pesquisadas, concorda? 20 lojas. Beleza. Só que antes dessa tabela, o slide aqui não contemplou, mas eu vou te dizer. Primeira coisa que a gente faz, deixa eu voltar lá. Os números brutos, da maneira que foi coletado e foi colocado aqui. O que você precisa fazer? Você pega e escreve do menor para o maior, em ordem crescente. Se você quiser fazer o inverso, também não tem problema. Do maior para o menor. A gente diz que isso é escrever num rol. Escrever num rol, R-O-L, tá? Não é o rol H-A-L-L-L do inglês, tá? É escrever numa distribuição, crescente ou decrescente. Vocês vão entender o porquê isso mais na frente dessa organização. E aí sim, quando você escreve isso, você vê quanto se repete nos valores. Ou seja, com que frequência o valor 2.000 apareceu nas lojas? 6, 2.500, 4 e 2.600, 10. Tá? Tranquilo? Vamos em frente. O que significa frequência absoluta? Frequência absoluta é o número que aparece, né, lá na quantidade de lojas, que vão indicar a frequência de valores que foi estudado. Por exemplo, qual valor foi estudado no exemplo anterior? Preço, não é isso? Então, a quantidade de vezes que cada variável é observada, a gente chama isso simplesmente de frequência ou de frequência absoluta. Em tabelas, que mais à frente a gente vai traduzir isso tudo numa única tabela, a gente vai representar isso por uma letrazinha, na verdade por duas, né? FI, tá? Frequência absoluta, então a gente vai representar por FI. Tranquilo? Tá dando para você entender? Frequência é só escrever aquela repetição, um número que representa quantas vezes se repetiu o valor pesquisado daquela variável. Simples assim. Tá bom? Então, a tabela que mostra a relação entre a variável e a quantidade de vezes que se repete aquele valor é, portanto, uma distribuição de frequência, é uma tabela de frequência, tá? Por isso que tinha aquele termo. Mas também tem a frequência relativa. Algo que é relativo é algo que é relacionado de um total, tá? Então, a frequência relativa é bem simples. É sempre calculado aquele valor, por exemplo, o valor 2.000, né, de 6 lojas que trouxeram, de 20 que foram pesquisadas, relativamente expressa quantos por cento das lojas, do total, tem um valor de 2.000. Então, toda vida que você pegar uma pesquisa que falar e precisar representar na distribuição uma frequência relativa, o símbolo que você vai usar é FR, tá? E ele vai representar uma porcentagem do total. E como é que isso é feito? Divide, né, o número da frequência absoluta pelo total. Essa divisão vai dar um decimal. Quando você multiplicar por 100, vai dar porcentagem. Tranquilo? Vamos em frente. Vamos ver como que a nossa distribuição de frequência agora vai se organizando, vai ficando maior, tá? Então, vou colocar aqui os preços, repetir aquela coluna da frequência absoluta e vamos ver como que se constrói a frequência relativa, tá? O valor 2.000 apareceu em 6 lojas, né? E a frequência relativa é 6 de 20. Lembra que eu falei? Se dividirmos isso dá 0,30, que é o mesmo que 30%, tá? Isso é muito fácil. Escrever um decimal em porcentagem, só multiplicar por 100 ou deslocar a vírgula 2 casas, tá? Próximo, 2.500 apareceu em 4 lojas, 4 por 20 dá 0,20 ou 20%. Percebe que a nossa pesquisa só falta um item? O total da frequência absoluta tem que dar 100%. Então, 30 com 20, 50. Minha próxima resposta vai ser 50%. Então, vamos ver. 2.600 apareceu em 10 lojas esse valor. Ora, 10 do total 20 é meio, 0,50. Ah, de fato é isso mesmo, 50%. Portanto, quando somar minha frequência absoluta, tem que dar o total das lojas pesquisadas. Quando eu somar minha frequência relativa, tem que dar o total da pesquisa. O total de uma pesquisa, relativamente, é 100%. Tranquilo? Vamos em frente. O que é agora a frequência acumulada? Frequência acumulada, o próprio nome já me diz. Seja ela na absoluta, seja ela na relativa, é somar os valores anteriores. Né? Um segundo valor somado o primeiro com o segundo. O terceiro valor somado, né, os 3 anteriores. Isso me serve mais na frente para mim saber logo uma resposta de valor imediato, olhando apenas para a distribuição de frequência no quesito frequência acumulada. Tá bom? Vamos aumentar a nossa tabela? Vamos lá. O valor 2.000
apareceu em 6 lojas, isso representava 30% da minha pesquisa, não era assim? Minha frequência absoluta, ou seja, é o 6. Ainda não tenho a quem somar nada. E a minha relativa acumulada, né, é o 30%. Olha a diferença. F maiúsculo I, frequência acumulada. F minúsculo I, frequência absoluta, tá? F maiúsculo R, frequência relativa, acumulada. F minúsculo R, frequência relativa, absoluta. Tranquila? Perdão, frequência relativa apenas. 2.500 apareceu em 4 lojas, isso representa 20%. Na hora que eu agora vou representar acumulada, vai dar 10. Por quê? Porque é 6 mais 4, ou seja, sempre eu vou somando o anterior. Então, é o anterior mais 4 agora. Então, 6 mais 4, 10. Isso implica dizer que a porcentagem agora é 30 mais 20, né? Vai dar 50%. Tranquilo? E por fim, 2.600 é um valor que foi registrado em 10 lojas, né? Isso representa 50% da pesquisa. Lembra? Na acumulada, isso agora vai somar todos os valores anteriores. Como eu já terminei a minha distribuição, esse valor já vai dar o 20. Já vai dar o total, né? Das lojas pesquisadas. Quando eu também somar as porcentagens, 30 mais 50 mais 20, né? Perdão, 30, 50 e agora gera mais 50, vai dar 100%. Minha frequência relativa acumulada já é toda a minha pesquisa. Ok, deu para entender? Então, preenchendo, normalmente aqui é 20, né? Aqui é 100%, aqui é 20, aqui é 100%. Então, nossa distribuição de frequência já vai ficando bem maior, tá bom? Então, distribuição de frequência agora para intervalos de classes. Edson, o que é isso? Às vezes, a minha pesquisa ela se torna tão grande, com tantos números, que eu não consigo colocar num rol, numa tabela, né, apenas todos os valores. Senão vai ficar uma pesquisa muito imensa, muito grande. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar intervalos para dizer. As pessoas que têm de 0 a 5 anos entram nessa pesquisa. Dos de 5 a 10 anos entram nessa outra classe. Dos de 10 a 15 anos entram nessa outra classe. Ou seja, é uma distribuição que é muito usada quando se tem uma pesquisa com inúmeros valores. Tá bom? Vamos entender, para você compreender. Uma questão voltada para a saúde, tão importante na época atual, né? De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, ruídos acima de 50 decibéis são prejudiciais ao ser humano. Insônia, dores de cabeça, estresse, perda parcial ou total da audição são alguns dos efeitos negativos provocados pela chamada poluição sonora. A seguir estão os níveis de ruído em decibéis que foram registrados em algumas áreas residenciais na cidade de São Paulo. Então veja, a pesquisa foi feita para uma cidade, em especial a cidade de São Paulo. Então espera-se que esses valores tenham sido coletados de vários bairros da cidade, não é assim? Então o nível de ruído em uma via de tráfego pesado está acima de 70 decibéis, para você ter uma ideia, né? Então tá aí, os dados que foram pesquisados sobre, né, os níveis de decibéis lá na cidade de São Paulo. Bom, aí vai de 73,94 até, enfim. O que a gente faz primeiro? Foi que a gente orientou lá no início, nas nossas primeiras lâminas desse slide, que a gente escreva isso num rol. O que é escrever num rol? Escrever do menor para o maior. Depois a gente vê quantos números foram registrados. Está aqui, ó, 4, 3, 6, 7, 8. 4 vezes 7, 28. Não é uma pesquisa tão grande, mas mesmo assim, se eu fosse colocar numa tabela todos os valores, de um por um ficava grande, né? Então aqui a gente vai escolher, né, a criação de classes para a nossa pesquisa ficar menor. Como que eu faço isso? A gente precisa agora seguir alguns passos importantes. Preste bem atenção, né? Como temos muitos dados distintos, a gente vai precisar organizar isso, né, em classes. Para facilitar a nossa interpretação, né, nós vamos distribuir isso da seguinte maneira. Primeira coisa, vamos identificar qual é o maior e o menor valor, para a gente descobrir a amplitude total, tá, da nossa pesquisa. O menor valor, 55,77 decibéis, e o maior, 73,94. Então, vamos calcular essa amplitude, ou seja, a amplitude da nossa pesquisa. Ela variou em quantos graus? Né? Se a gente subtrair o maior do menor, isso dá 18,17. Próximo passo. Nós vamos pegar essa amplitude total e vamos dividir por uma quantidade de intervalos que a gente quer. Se aqui a gente tivesse numa videoaula de ensino superior, a gente ia mostrar umas equações, né, que a nível superior alguns matemáticos o fizeram,
né, para sistematizar ainda mais essa pesquisa, né, como Poisson e outras. Mas não é o caso, nós ainda estamos na educação básica, então a gente vai fazer isso de uma maneira mais simples. Então, esse número ele é escolhido de acordo com a natureza dos dados, com a maneira que possibilite, né, adequadamente a gente fazer a nossa pesquisa. Então, esse quociente é chamado de amplitude do intervalo, amplitude da classe. Ou seja, para mim ter noção de quantos, né, de que valor até que valor eu vou criar a minha classe. Limite inferior, limite superior, tá? Então, vamos pegar 18,17 e vamos escolher dividir por 4, para a gente escolher 4 classes de pesquisa. Então, esse valor vai dar 4,54. Então, vamos fazer o seguinte, vamos arredondar, né? Esse arredondamento vai para o próximo número, 5. Se eu quisesse fazer com 4,5, eu faria. Mas, para facilitar a nossa conta, vamos arredondar para 5. Você está me entendendo o que é que eu vou fazer? Nossa pesquisa vai começar assim. Vai começar de 55,1 quebradinho e vai até 5 a mais. Ou seja, 60 em quebradinho. De 60 em um quebradinho até 65 em um quebradinho. De 65 em um quebradinho até 70 em um quebradinho. Tá me entendendo? Pois muito bem. Então tá aí o que eu falei. Nosso primeiro intervalo. 55 mais 5 vai até 60. Como que eu posso representar agora isso na minha pesquisa? Lá naquela parte da coluna da variável, né? Quando era preço do notebook só tinha um valor. Agora, como é decibéis, vai estar lá, decibéis. Então, eu vou representar assim, de 55 até 60. Esse é o símbolo que a gente usa até. Tá vendo que ela tem uma barrazinha do lado e não tem uma do outro? Isso significa dizer que eu conto com o valor inferior, mas eu não conto com o superior. Tá? Ou seja, inclui o 55 e exclui o 60. Tá? Você vai entender isso melhor quando eu começar a colocar na tabela. Ou outra maneira de se representar isso é, lembra, os colchetes fechados em 55, aberto em 60. Ou seja, isso lá dentro de inequação, quando a gente representava isso na reta numérica, esse colchete aberto significa que a bolinha ficava aberta, não pintava, né? Ou seja, não contava com esse número. Tranquilo? Vamos em frente. Então, está aqui a explicação. Significa que os valores estão sendo agrupados de 55 a 60, com o limite inferior 55 pertencente, mas o superior, que é o 60, por exemplo, não pertencente à pesquisa. Ele entra na próxima contagem, na próxima linha, tá bom? Olha agora como vai ficar a nossa tabela. Preste bem atenção. Aqui eu vou colocar a variável pesquisada, ruídos em decibéis, aqui a frequência absoluta, aqui a frequência absoluta acumulada, aqui a frequência relativa e aqui a frequência relativa acumulada. Tranquilo? Então, ó, de 55 eu vou até 60. Quantos valores eu tenho? Se eu for olhar lá na minha pesquisa, né, eu vou ver o seguinte. Lá na minha pesquisa, se eu voltasse às lâminas, você ia ver que dentro daqueles 28 valores, tinham 5 números que encaixavam de 55 a 60. Tranquilo? Então, esses 5 representam isso. Números que vão de 55 e 77, lembra aquele quebradinho, até 60 e um quebradinho, tá bom? Como a gente fechou aqui, ó, então está indo só de 55 até 60, mas não conta com 60. Bora. A frequência, portanto, acumulada é o próprio 5, né? Como é que eu faço para descobrir a frequência relativa? Já coloquei aqui porcentagem, porque eu espero que você já tenha entendido, né? A gente pega o 5 e divide pela população, ou seja, a pesquisa toda tinha um valor de 28 valores pesquisados, né? Então, 5 dividido por 28, 0,15, né? Quando eu multiplicar isso por 100, vai dar 15%, tá bom? E a acumulada é o mesmo valor, 15,625%. Não tenho nada ainda para acumular, né? Vamos para o próximo. Você percebe, ó, o 60 ele não entrou aqui nessa conta, então ele precisa entrar na próxima, aquilo que eu falava há pouco. Então, 60 entra aqui, não conta agora com 65. Se eu for lá naquela lâmina com todos os valores, você vai ver que eu tenho 17 números que estão nesse intervalo, de 60 a 65, não contando com 65, é claro. Tá bom? Pois muito bem. Qual é a frequência agora acumulada? 5 mais 17, 22. Tá? A nossa frequência relativa, por que que deu 53%? Ora, a gente pega a frequência, né, absoluta, 17, divide pelo total, que é 28. Então, quando eu dividir esse número e multiplicar por 100,
vai dar essa porcentagem, 53,125, tá bom? E por que aqui dá 68,75? Ora, porque a frequência, né, relativa acumulada é o somatório de 15 e esse quebradinho, mais 53 e esse quebradinho. Então dá 68,75. Tranquilo? Vamos em frente? Vamos lá. Perceba que eu vou ter quantas classes? Vou ter 4 classes. Lembra que eu escolhi dividir por 4 a amplitude total para achar a minha amplitude do intervalo. Agora eu conto, começando com 65, vou até 70, tá? Então, se eu olhar lá naquela lâmina, eu vou encontrar 6 valores de 65 até 70, tá bom? Frequência acumulada, soma o 22 com 6, 28, tá? Soma todos os anteriores, por exemplo, dá 28. Frequência relativa, ou seja, só dividir 6 por 28, né, que é o total. Quando eu dividir isso e multiplicar por 100, vai dar 18,75%. Tranquilo? E a frequência acumulada relativa é só somar. 18,75 mais 68,75. Portanto, 87,5%. Está chegando próximo, né, dos nossos 100%. Vamos à última. Começo com 70, né, e vou até 75. Eu tinha valores que ia até 75? Não, né? Mas é porque eu escolhi meu intervalo de 5, arredondei para 5, lembra? Se eu trabalhasse com aquele número decimal certinho, qual? O 4,54, uma coisa desse tipo, aqui eu ia chegar no último número certinho. Quando eu chego ao último número certinho, aí o meu desenho aqui tem que mudar. Eu tenho que colocar uma barrinha desse lado para dizer conta com o limite inferior e também conta com o limite superior. Tranquilo? Muito bem. Entre 70 e 75 eu tenho 4 valores lá naquela pesquisa. Tá bom? Então, a frequência acumulada absoluta é 28 mais 4, dá 32, tá? E a minha frequência relativa é dividir 4 por 28. Ora, 4 por 28 vai dar 0,125 vezes 100, 12,5%. Quando eu somo esse total com esse total, vai dar o quê? Vai dar 100%. Tranquilo? Terminamos a nossa tabela de frequência, de distribuição de frequência. Aqui embaixo a gente coloca só o total. O total, 38, eu estava sempre mencionando 28, né? Era? Mas o total é 32. Eu vou voltar lá para tirar a nossa dúvida. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 4. 8 vezes 4, 32. Verdade. Então, toda a minha pesquisa está delimitada a 32. Portanto, 32 é o meu total. Correto. Então, tudo aquilo que eu falava para encontrar esse cálculo da relativa é 5 dividido por 32. 17 dividido por 32, tá? 6 dividido por 32. E o último, se não quiser fazer, já sabe que é o que falta para fechar o 100%. Tá bom? Tranquilo? Então, 87,5 com 12,5 vai dar os 100%. Então, o total 32 e o total aqui 100%. Tranquilo? Tudo bem? É isso. Nessa nossa primeira aula, a gente fez toda essa parte inicial, introdutória, né, do que é estatística, qual a sua origem, qual a variável de pesquisa e começamos a falar sobre, né, como representar uma pesquisa através das distribuições, tanto para dados agrupados quanto para dados intervalados. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Na nossa próxima aula, a gente vai se deleitar apenas com questões voltadas para essa parte introdutória de estatística. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.